Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal GeoConhece Online. Eu sou o professor Noé Carvalho. Essa é a nossa primeira videoaula aí a respeito de uma série de videoaulas, tá? Que se refere ao município de Serra do Ramalho. Tá? Essa série de videoaulas vai servir aí para a sua preparação para o seu concurso, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar um pouco da história, da geografia, demais fatores importantes. Tá? E então, desde já, eu gostaria de pedir, que vocês se inscrevessem no nosso canal, tá bom? Para vocês ficarem por dentro também quando saírem as próximas videoaulas, nos próximos dias, tá certo? Então, se inscreva no nosso canal, dê o like, ative o sininho para você receber a notificação quando a gente lançar as próximas videoaulas. Lembrando que essa é apenas a primeira de outras videoaulas que virão pela frente. Então, gente, primeiramente, a gente gostaria de esclarecer alguns pontos importantes. O concurso de Serra do Ramalho vai ser organizado pela banca IDECAN, é isso? E aqui está a estrutura básica de todos os cargos, tanto de nível fundamental, nível médio e nível superior. Tá? A banca ela vai cobrar conhecimentos gerais, português, 5 questões, 7 questões distribuídas entre informática, noções de direito administrativo, direito constitucional, e matemática. E eles vão cobrar um número considerável de questões sobre o município, 8 questões a respeito do município de Serra do Ramalho, tá? E cada uma dessas questões, vai valer aí 2,5 pontos, ok? E os conhecimentos específicos, do cargo são 20 questões, totalizando aí cerca de 40 questões, não é isso? 5 mais 7 dá 12, 12 mais 8, 20. 20 mais 20, 40. Então, você deve acertar pelo menos a metade dessas questões aí, que são 50 pontos, para estar apto a não ser eliminado diretamente do concurso. Então, nós vamos focar nesses conhecimentos do município, tá certo? Essas 8 questões, tá? Então, a gente vai trabalhar nessas videoaulas esses conhecimentos, tá bom? Então, no edital, ele fala que podem cobrar o quê? A história de Serra do Ramalho, que é o que a gente vai começar a falar hoje. Também serão cobrados aspectos geográficos, municípios circunvizinhos, a emancipação e fundação da cidade, a gente vai falar disso hoje também, tá? A questão da promulgação da lei orgânica da cidade, a administração municipal, a estrutura administrativa, datas significativas e comemorativas do município, fatores econômicos da cidade e demais aspectos gerais a respeito do município de Serra do Ramalho. Então, a gente vai focar nesse conteúdo, tá bom? Então, essa é apenas a primeira videoaula. E aí, a gente vai começar inicialmente apresentando o município de Serra do Ramalho com informações aqui importantíssimas, tá bom? Então, Serra do Ramalho é um município brasileiro do estado da Bahia, como sabemos, situada no oeste desse estado, no vale do Rio São Francisco, no Vale do São Francisco. Então, aqui já são informações importantes. De acordo com o IBGE, no último censo, no censo de 2022, a população de Serra do Ramalho era em torno de 34.222 habitantes, pessoas. E o gentílico, quem é de Serra do Ramalho é Serra Malhense, tá certo? Serra Malhense. Quem é de Serra do Ramalho é Serra Malhense. E aqui uma informação importantíssima, a fundação da cidade foi em 13 de junho de 1989. Então, Serra do Ramalho, nesse ano de 2024, completou aí 35 anos, não é isso? 35 anos, tá? Então, essa foi a data de fundação aí de Serra do Ramalho, a primeira data aí importante, Lembrando que aqui, podemos destacar a localização, oeste do estado da Bahia, no Vale do Rio São Francisco, o número de habitantes, de acordo com o censo, tá? O gentílico e a fundação. A origem do nome. Então, o nome Serra do Ramalho é devido à existência de uma serra com 438 metros de altura,
E Ramalho é uma homenagem a uma família que habitava a região, né, desde o século XIX, e tinha sobrenome Ramalho. Em 1975, sob a administração do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né, que é o INCRA, os colonos foram assentados. Recebi uma casa, um lote de 20 hectares, sendo que 2 delas estavam prontas para o cultivo e as demais eram mato nativo. Então aqui algumas informações importantes sobre a origem do nome Serra do Ramalho, não é isso? Então a primeira, né, é pela existência de uma serra, tá? E a outra em homenagem a uma família, né, de sobrenome Ramalho, né, uma família que habitava a região. Beleza? Dando prosseguimento, os primeiros desbravadores da região foram os bandeirantes. Existem vestígios da presença indígena, embora não haja registros sobre os grupos indígenas que habitavam o local. Acredita-se que seriam do tronco linguístico macro-G, certo? Então, seria teoricamente, né, os primeiros habitantes aí dessa região depois, antes, né, dos desbravadores bandeirantes, né? Então, primeiramente os bandeirantes chegaram ao local, mas há indícios que existiam indígenas aí do tronco macro-G, né, naquela região. Na década de 50 do século XX, emigraram para a região índios pancareis, né, guiados pelo chefe Apolônio Quiname. Tá? A posse das terras onde habitavam os indígenas foi reivindicada por um fazendeiro e o chefe Apolônio chegou a ser preso, juntamente com um filho e 2 genros. Então aí, né, houve no início esse conflitos aí por terras, né, toda essa reivindicação onde os índios pacareis, né, eles ocuparam o lugar, né, guiados pelo chefe Apolônio Quiname, só que um fazendeiro reivindicou essas terras, né, e aí Apolônio chegou a ser preso juntamente com o filho e 2 genros. Já em 1973, a região do Médio São Francisco foi decretada prioritária, né, para desapropriação pelo governo federal, em vista da construção da represa do Sobradinho e da necessidade de reassentar os moradores desalojados pela obra. A partir de março de 1976, o povoamento da região foi intensificado pelo afastamento das populações desalojadas. O projeto de assentamento, intitulado Projeto Especial de Colonização Serra do Ramalho. Né? Então, gente, a ocupação de maneira mais efetiva do local onde hoje é o município de Serra do Ramalho, né, foi por conta da construção, né, da represa de Sobradinho, onde foram desalojadas muitas pessoas nativas daquela região, né, e aí eles foram, né, assentados nessa região que mais tarde seria, né, um assentamento que mais tarde seria a Serra do Ramalho, né, o nome aqui do projeto de assentamento intitulado de Projeto Especial de Colonização Serra do Ramalho. Então, essas pessoas que vieram desalojadas por conta da obra da barragem de Sobradinho vieram se instalar aqui nesses assentamentos. A maioria das famílias que foram instaladas no Serra do Ramalho era do povoado de Pau a Pique, Bem-Bom, Intas e Barras da Cruz, né? Todos situados no município de Casa Nova. Essas famílias foram assentadas em um casebre e um lote de 20 hectares, em um sistema de agrovilas. Segundo o projeto original, as agrovilas concentrariam as casas dos colonos, né? Aproximadamente aí 250 por agrovila. Tá certo? Então aqui, pessoal, são as informações importantes, né? São algumas informações importantes aí para o seu preparatório, tá? Então é importante você anotar, né, fazer um resumo desse conteúdo aí para você poder revisar novamente, né, e fixar esse conteúdo aí de maneira mais efetiva para você aplicar na sua prova. Lembrando que no final dessa videoaula, né, a gente vai resolver algumas questões aqui a respeito, né, da história de Serra do Ramalho.
Então, dando prosseguimento, no ano de 1989, Serra do Ramalho tornou-se um município autônomo, né? Então, a data importantíssima, né? No ano de 1989, Serra do Ramalho tornou-se um município autônomo e a sede do município passou a ser a Agrovila 9, tá? Por força da lei estadual número 5.018, né? Essa lei número 5.018, uma lei estadual, do dia 13 de junho de 1989. Foi justamente nesse dia, né, que foi decretado aí que o município de Serra do Ramalho seria independente, né, conseguia sua autonomia política, tá? Então, essa aqui é a data de emancipação, né, a data de fundação do município e também a data de aniversário, no caso 13 de junho, isso. Dando prosseguimento, né, o município de Serra do Ramalho foi fundado por meio do Projeto Especial de Colonização, né, como a gente já falou, né? Então, aqui o P de projeto, o E de especial, o C de colonização e o SR de Serra do Ramalho, né, com o objetivo de reassentar 4.000 famílias que viviam na zona rural dos municípios atingidos pela construção da barragem de Sobradinho, mas acabou por abrigar sem terra de várias partes do país. Então, não foi somente essas famílias, né, que foram assentadas, outras sem terras de outras regiões também foram para aquela região, né, ocuparam e ali também se assentaram. Segundo Eli Estrela, né, um estudioso, né, em sua tese de mestrado, ele fala que o deslocamento que deu origem à população de Serra do Ramalho, né, ele fala o seguinte: há em Serra do Ramalho uma polifonia, né, podendo se diferenciar três grupos de vozes, né, a dos originários da área, que ficou submersa pela represa de Sobradinho, a dos antigos moradores de Serra do Ramalho e a dos indivíduos que vieram de outros recantos da Bahia, bem como do Nordeste. Então, Serra do Ramalho é formada por esses três grupos, né? As pessoas que saíram da área submersa de Sobradinho, né? Aqueles que foram obrigados a sair de lá, dos antigos moradores que já existiam em Serra do Ramalho e outros indivíduos, né, que vieram de outras partes da Bahia e também do Nordeste. Então, gente, de acordo com o que a gente já falou, né, nessa aula de história sobre Serra do Ramalho, a gente vai resolver aqui algumas questões, tá bom? Depois a gente vai ver o gabarito, né, vai comentar essas questões, tá? Então é importante na resolução de questão que você dê uma pausa no vídeo, né? Dê uma pausa e aí você tenta responder de maneira autônoma, né? Tenta responder sozinho e só depois você dá um play para acompanhar a correção. Tenha certeza que dessa maneira, né, você tentando interagir com o material, com o conteúdo, você vai fixar o conteúdo de maneira mais fácil, tá? Você já vai treinando aí para um dia da sua prova, tá bom? Então a gente não pode assistir essa videoaula, né, como se estivesse assistindo um episódio qualquer da Netflix, né, ou uma novela sem interagir com ele, tá? De maneira passiva. Então vamos tentar, né, fazer suas pausas, fazer suas anotações, não é isso? Então a primeira questão diz o seguinte: em que data foi fundado o município de Serra do Ramalho? Letra A, 13 de junho de 1989, 14 de junho de 1987. Letra C, 12 de junho de 1990. Ou letra D, 15 de junho de 1985. Como vimos ao longo desse vídeo, né, a Serra do Ramalho foi fundada aí no dia 13 de junho de 1989, né? 13 de junho de 1989. Portanto, sendo essa a nossa alternativa correta, a letra A, ok? Já a segunda questão, né, pergunta o seguinte: qual era a população estimada de Serra do Ramalho em 2022, de acordo com o IBGE, né? Que é a população do município, de acordo com o último censo do IBGE, né? Letra A, 32.211 habitantes. Letra B, 34.222 habitantes. Letra C, 35.203 habitantes. Ou letra D, 33.124 habitantes, né? Como vimos,
Serra do Ramalho, ela possui a população, né, no ano de 2022, de 34.222 habitantes, portanto, sendo a alternativa correta, a nossa letra B de bola, ok? A terceira questão, né? O nome Serra do Ramalho é uma homenagem a, letra A, uma tribo indígena local, letra B, uma serra e uma família que habitava a região, letra C, um rio que corta a região, ou letra D, um líder político da época. Então, como vimos, né, Serra do Ramalho, o nome é uma homenagem a uma serra existente, né, e a uma Ramalho, né, uma família que habitava a região. Portanto, a nossa alternativa correta vai ser a letra B. Então, gente, só para conferir, né, primeira questão letra A, segunda questão letra B, terceira questão letra C. Então, aqui também nós gostaríamos de mostrar, né, de apresentar, caso você tenha gostado do conteúdo e se interessar por ele de maneira mais aprofundada, né, a apostila, né, de conhecimentos locais de Serra do Ramalho, abordando aí toda a geografia, toda a história, todos os aspectos, datas importantes, né, acompanhado aí de 60 questões inéditas, né, 60 não, 50, né, 50 questões inéditas comentadas para você treinar, né, o conteúdo lido, e você estudar de maneira mais objetiva. Então, temos esse material, caso você tenha interesse, acesse o link na descrição, né, para solicitar, né, tirar dúvidas, saber mais informações a respeito desse material. Então, essa foi a nossa primeira videoaula, né? Nos próximos dias a gente vai estar disponibilizando a aula número 2, a aula número 3 e a aula número 4. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.